Acontece uma coisa maravilhosa quando alguém crê nisso que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Deus transforma aquela pessoa. Deus faz com que ela nasça de novo. Essa pessoa é nascida, e esse novo nascimento não é alguma coisa da carne, não é alguma coisa feita pelo ser humano, mas é alguma coisa feita por Deus. Nasceu de Deus. É algo miraculoso e sobrenatural. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou assim, dando testemunho, comprovando que Jesus Cristo é meu Filho, que eu enviei-o ao mundo. Ele já existia antes de vir ao mundo, ele estava comigo desde a eternidade, mas eu o enviei ao mundo como luz do mundo, para ser o Salvador. Quando nós cremos em Cristo, Deus confirma isso no coração. É o segundo testemunho. João Batista veio falando, o próprio Deus testifica no coração de quem crê, mas tem um terceiro testemunho, está no verso 14. João diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está no plural, porque João, o apóstolo João, que escreveu este evangelho, ele está falando no nome dos demais apóstolos. Os apóstolos andaram com Jesus durante os 3 anos da sua vida terrena. Eles testemunharam os milagres de Jesus, ouviram as palavras de Jesus, viram ele ser morto, viram-no depois de ressurreto, deram testemunho disso, morreram por isso, e não somente eles, mas dezenas de outras pessoas que estavam vivas na época que o Novo Testamento foi escrito, poderiam dizer, nós o vimos, nós andamos com ele, nós comemos com ele. É o que ele está dizendo assim, nós vimos a sua glória. 3 testemunhos, João Batista, o próprio Deus e os apóstolos. O testemunho deles está registrado na Bíblia para que você creia. Esse é o segundo ponto que eu trago nessa noite. O primeiro é, para você aproveitar o Natal, além de comer a sua ceia maravilhosa, eu sei que você vai comer, mas não vai fazer sentido nenhum se você primeiro não meditar na pessoa de Cristo. Quem é Ele? Deus preexistente, Salvador, vencedor, Criador, vitorioso. Como é que eu posso crer nisso? O testemunho de João Batista, o testemunho do próprio Deus e o testemunho daqueles que andaram com Ele e que escreveram o Novo Testamento. Creia nisso. Senão o Natal não vai fazer sentido. Terceira orientação. Receba com espanto e admiração essa doutrina da encarnação, que de todas as doutrinas me parece a mais extraordinária da Bíblia. Que Deus resolveu se fazer homem. Veja o que o texto diz aqui, repetidas vezes. Começando no verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo é sua criação. O mundo foi feito por ele, como diz o verso 10. Mas ele veio ao mundo, o Criador desceu até a sua criação. E nesse sentido, o Deus do cristianismo, como ele é diferente dos deuses de outras religiões? Porque nas outras religiões você tem 2 extremos. Ou você tem um Deus completamente transcendente, que não se envolve com a sua criação, como por exemplo no gnosticismo, que é uma religião pagã muito antiga e que revive hoje. O Deus é um Deus distante que não se mete com a matéria, porque a matéria é má. Ou você tem o panteísmo, aquelas religiões que dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. Mas no cristianismo você tem um Deus que é transcendente, ele não é a criação, mas é imanente. Ele veio e se tornou parte da sua criação. Esse é o grande mistério. O Verbo se fez carne, tomou a natureza humana, como a minha e a sua, sem pecado todavia. E João diz ainda no verso 14, não é? Outra vez, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar, no grego, é uma palavra que significa armar a tenda. Pensa na figura, né? Ele veio e armou a tenda dele aqui entre nós. Ele não construiu uma casa porque ele não planejava ficar para sempre. Ele sabia que ia morrer e que ia ressuscitar e voltar para a glória, mas ele armou uma tenda. E durante 30 e poucos anos, ele esteve entre nós. Deus se fez carne, veio ao mundo, armou a tenda dele no nosso meio. Andou no nosso chão, bebeu nossa água, respirou nosso ar, comeu a nossa comida, participou do nosso sangue. Experimentou a legítima e verdadeira e genuína humanidade. Que mistério profundo, é isso que nós celebramos no Natal. Não tem nada semelhante em qualquer outra religião. Um Deus que resolve se fazer homem, parte da criação.
E nós somos chamados a crer nisso. E aqui vem meu último ponto. Para aproveitar o Natal, você tem que examinar a você mesmo diante disso, porque há apenas duas posições possíveis. A primeira está narrada aí no verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, porque foi ele que criou todas as coisas. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Em particular se referindo aos judeus, mas em geral à raça humana. Ele veio para o que era seu, ele é o Criador, nós somos dele, tudo que existe é dele. Mas quando ele veio aqui, ele não foi reconhecido, ele não foi recebido. Os judeus o rejeitaram. É um profeta, é mais um revolucionário, é um rabino, é um mestre. Não o reconheceram. E o crucificaram. A outra alternativa está aí no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tem apenas duas possibilidades, duas posturas, duas posições diante do que a Escritura nos diz a respeito da pessoa de Jesus, e eu quero que você pense nisso agora, no Natal. Só você está num desses dois. Ou você recebe e crê, e assim se torna filho de Deus, e recebe a vida e a luz, a imortalidade, felicidade eterna aqui e no mundo vindouro. Ou você faz como aqueles que o crucificaram, não o reconhecem e o rejeitam. E com isso você está rejeitando a luz e a vida. Porque não há, fora de Cristo, essa possibilidade. Onde está você hoje à noite? Qual é a sua posição diante da criança nascida? Eu, quando olho para a manjedoura, em espírito, é claro, eu não vejo apenas uma criança, mas eu vejo o Verbo feito carne. Eu vejo o Criador vindo à criação. Eu vejo o Senhor do Universo se humilhando para vir ao nosso encontro, para nos abraçar, para nos chamar e dizer: vocês são meus. Mais do que criaturas, eu quero que vocês sejam meus filhos. E faça isso mediante a fé no seu nome. Eu sei que isso é um milagre, porque como está escrito aqui, isso não é uma coisa que pode ser feita pela carne e nem pelo sangue. Eu não posso, bem que gostaria, mas eu não posso obrigar ninguém a crer. Porque é Deus quem faz isso. Isso é uma obra de Deus. É Deus quem desvenda os nossos olhos para que, olhando a figura de Jesus e o menino na manjedoura, nós vejamos além, nós vejamos o Verbo pré-existente, nós vejamos o Salvador, nós vejamos aquele que veio para morrer, o Filho de Deus em quem há luz e a vida. E se você deseja compreender isso, eu não posso fazer esse milagre em você. Mas você pode dizer a Deus: Deus, abre os meus olhos, faz com que eu creia, faz com que eu entenda, faça com que eu perceba talvez aquilo que eu ainda não percebi até o dia de hoje. Esse é o tipo de oração que Deus tem prazer em responder. Quando é feita de coração, quando é feita com sinceridade, para que você entenda de fato o que é que nós celebramos essa noite.